Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Olha, a pessoa que é a minha convidada de hoje, gosto muito dela. Faz tempo que ela não vem aqui, porque também, olha, crescendo cada vez mais, principalmente intelectualmente, fazendo mestrado, uma figura maravilhosa, maravilhosa mesmo. Hoje, comandando a parte de políticas públicas do nosso querido Sebrae. Renata Fonseca, fazia tempo, hein, Renata? Tudo bem com você? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos. Realmente, esse ano passado foi bastante corrido e eu acabei não conseguindo prestigiar o seu programa, mas estou aqui já no começo do ano para me redimir da ausência do Não, ano passado. mas a gente sabia que era por uma boa causa e com certeza para dar muito melhor de si, não só para a sociedade como um todo, mas para o nosso Sebrae, nosso Com querido certeza, Sebrae. com Não é certeza, verdade? exatamente. Você estava fazendo, inclusive, um mestrado em inovação, não é? É um mestrado que é propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. E aí a minha área é de políticas públicas para inovação. Então Certo. a ideia é criar um ambiente, ajudar, contribuir com um ambiente mais favorável para que as pequenas empresas possam inovar no estado de Alagoas e, enfim. Esse mestrado ocorre em 12 universidades federais simultaneamente e a UFAL, inclusive, através do professor Tonholo, é a coordenadora nacional. O Tonholo, é? É o Grande Tonholo, que figura. Eu Exatamente. trabalhei com ele agora faltou o nome. Da UFAL, aquela fundação da UFAL. Fundex. A Fundex. Exatamente, exatamente. Uma figura, o Tonholo. Exatamente. Né? Ele é o coordenador nacional desse programa. O nacional, é? Que beleza. Qual é o fundamento exato desse programa? Então, há alguns anos, o Brasil, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a estudar e tentar mensurar a inovação no país. Isso. E, ao longo dessas pesquisas, percebeu-se que o Brasil, embora tenha grandes doutores muito competentes, o nível de produção intelectual era muito focado no que a gente chama de papers, ou os artigos. Ok. E o Ministério, então, começa a fazer um trabalho de incentivar a questão da produção realmente de patentes, de produtos e serviços que possam ser oferecidos Que é à altamente sociedade. complexo, né? Exatamente. E aí percebeu-se que, tirando o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, não existia uma mão de obra suficiente para que, se todos os doutores fossem fazer suas patentes, que elas pudessem ser registradas. Muito bem. Então, o intuito desse mestrado é formar uma massa crítica, uma mão de obra, no sentido de gente que possa pensar estratégias de registro de propriedade intelectual. Sem sair do INPI. Sem sair. Não, o registro sempre é feito lá. Mas, exato. por exemplo, a gente precisa ter uma cultura ainda melhor em relação a isso. A gente percebe que, por exemplo, dentro da própria universidade brasileira, às vezes a gente vê caso de um professor que tem uma descoberta incrível, mas pela falta de orientação, ele primeiro divulga isso num congresso e depois vai atrás da patente. Aí já perdeu o direito da patente. Já perdeu o direito, exatamente. Então, muitas coisas, principalmente na área de biotecnologia, que o Brasil tem avançado, ele perde
para outros países Exatamente. pela falta de cultura de registrar o seu próprio conhecimento. Bom, inclusive, já que você fala em outros países, existe também essa problemática de você registra uma patente no Brasil, mas se você não registrar lá fora, você perde. Isso, existem acordos internacionais que você pode registrar através dos escritórios internacionais a patente, inclusive em vários países ao mesmo tempo. Né? Uma patente que é solicitada nos Estados Unidos, inclusive, ela sai mais rápido do que a do Brasil. Exatamente. E ela garante, vamos dizer assim, um mercado bastante abrangente. A grande estratégia é o empresário, o inventor, que for fazer o registro da patente, entender qual o mercado que ele quer garantir. Que tipo de patente Que produto que é, quem seria Exatamente. o mercado consumidor, para que ele possa registrar nesses países onde ele acredita que tenha mercado para o produto dele. Renata, independente de onde ele vai registrar, também existe uma dificuldade das pessoas entenderem as diversas modalidades, né? De patente, modelo de... modelo de utilidade. Então, tudo isso o Ministério percebeu, junto com a CNI e o próprio SEBRAE. Então, está liderando esse mestrado, que é um mestrado profissional, onde o mestrando ele tem que ter a parte da dissertação, o artigo publicado, mas também tem que ter um produto entregue à sociedade. Muito bem. Então, no meu caso especificamente, eu estou dentro o SEBRAE tem uma parceria com a Prefeitura de Maceió para trabalhar a cidade inteligente. Certo. E aí, o meu trabalho, então, é entregar uma legislação, um marco legal de inovação para Maceió, para que suporte as ações de cidades inteligentes. Muito bem. Esse projeto, por exemplo, ele é um projeto dedicado exclusivamente a coisas para as cidades. Para o Estado, para o país. Por exemplo, tem um colega nosso que em 2016 o governo federal conseguiu aprovar o que a gente chama de novo Marco Legal da Inovação. Certo. Que é realmente um marco na história da inovação no país. Foi regulamentado agora em fevereiro de 2018. E essa legislação toda cria um ambiente mais favorável para se inovar no país. Então, a partir disso, várias ações a gente tem percebido que podem ser implementadas, né? E no mestrado isso tem acontecido. Então, desde adequar o estatuto do núcleo de inovação, por exemplo, da universidade, a nova legislação é um produto entregue. Então, tem vários produtos que o pessoal da minha turma está produzindo Inclusive, desculpe, Renata, só para aproveitar. Inclusive, o próprio Estado, que está muito vagaroso na questão, por exemplo, de tecnologia da informação, onde estão tentando fazer um parque tecnológico. Assim, hoje a gente considera inovação não só a parte de TI. Sim, claro. Né? A gente considera, por exemplo, uma cidade inteligente, que é o recorte que eu dei ao trabalho, né, de conclusão do curso, que é uma ferramenta do projeto de cidades inteligentes. Tecnologias sociais podem ser implementadas facilmente para contribuir com cidades inteligentes. Né? Então, hoje, a TI é um grande viés, mas ela não é o único viés que é considerado inovação hoje pela nova legislação. Até porque, com o progresso existente, né, no mundo hoje, é preciso ter determinadas legislações absolutamente novas. A legislação anterior, ela dificultava muito a parceria do poder público com as universidades, com os centros tecnológicos. Então, a ideia dessa legislação é que isso fique mais próximo da realidade e tanto o governo do estado como as prefeituras, o governo federal possam, de fato, pode continuar, usufruir desse ambiente tecnológico. Certo. Então, como incentivar pequenas empresas, por exemplo, a fornecerem produtos inovadores para a prefeitura, para o governo do estado? Interessantíssimo. Você chegou agora onde eu queria. Aí, onde entra, e eu acho que entra magnificamente, o papel do SEBRAE, que agora, inclusive, com toda essa filosofia nova que você tem, você sendo a gerente de políticas públicas, naturalmente que
você vai fazer com que o Sebrae atue muito nisso, sem dúvida alguma. Essa já é uma diretriz da diretoria do Sebrae, Isso. né, de que a gente leve a inovação de forma transversal a todos os projetos. Então, realmente, a gente tem, na área especificamente, que hoje eu sou gerente, a gente tem procurado trazer o tema inovação para todos os 102 municípios. O ano passado, a gente fez um encontro dos municípios, que o tema foi inovação e sustentabilidade. Então, a gente trouxe, por exemplo, a Fundação Brava, que é hoje a fundação que mais discute GovTech, que são governos com tecnologia para a melhoria da vida do cidadão. A gente trouxe tecnologias sociais para os municípios perceberem isso. E a pequena empresa, ela é a startup, que é, vamos dizer, uma grande fornecedora e uma grande criadora de soluções. Não tenha dúvida. Ela é naturalmente, pelo menos ela começa com uma pequena empresa. Exatamente. Então, o papel do Sebrae, e aí por isso que a gente trabalha muito, assim, quase que colado com a unidade de comércio e serviço, que é a Vanessa, né? Porque a ideia é ter um ambiente mais favorável para que essas pequenas empresas possam entregar os produtos para o governo, para o governo federal, municipal. Esse é um ponto que eu queria muito conversar com você, até porque você até fez um questionamento a mim, antes de entrarmos no programa, a respeito de uma ligação maior entre Sebrae e Tribunal de Contas, que está altamente ligado com os municípios. Isso. E um dos fatores importantíssimos hoje para a pequena empresa, sem dúvida alguma, é a compra. Os estudos dizem que 30% de todas as compras feitas no país são realizadas ou pelo governo federal ou pelo municipal. Então, assim, 30% de todo o mercado é público. Exatamente. Então, a gente vem trabalhando, quer dizer, o Sebrae vem trabalhando no sentido de sensibilizar os gestores públicos da importância deles terem editais adaptados à pequena empresa, para que essas possam acessar esse poder público e, principalmente, no pequeno município, esse dinheiro fique dentro eu quero aprofundar um pouco mais isso aí, logo depois dos comerciais. Tá? Olha, pois eu estou com a gerente de políticas públicas aqui do nosso querido Sebrae. Eu vou perguntar a ela se ela aprova aquilo que eu digo sempre. Sabe o que eu digo sempre, Renata, sobre o Sebrae? Eu digo o seguinte, o pequeno, o micro, aquele que é o pequenininho, é o MEI, que quer chegar a ser uma pequena empresa, uma média empresa e até uma grande empresa, ele tem que ter aquela famosa virtude do homem, que é saber ouvir. Né? E ouvir o Sebrae, quando alguém está exatamente nessa questão da produção, é inteligente demais, né? É saber ouvir, né? Eu digo sempre, olha, Sebrae neles, ouça, porque ouvindo o Sebrae sabe como orienta, não é verdade? Então vale para você, novamente, que ela disse assim, eu acho que ela acerta. Bom, lembrar vocês do SESMAC também. Esse SESMAC que é ensino a toda prova. É ensino a toda prova. O SESMAC agora está de recesso, a partir do dia 21 está voltando, e está voltando com toda a força, sobretudo com os pós-graduação. O vestibular foi de primeira. Então, está todo mundo relaxando um pouquinho agora, descansando, mas volta esse ano com força total. O Filé do Zezé, que é um ícone da gastronomia, onde a gente tem feito o almoçando com a notícia lá, e puxa vida, que comida boa. E como está, olha, o Scavuzzi está fazendo uma movimentação fantástica no Filé do Zezé. E hoje nós estamos, como sempre, fazendo o nosso bate-papo aqui na Bodega do Sertão. É mais do que um ícone, é sensacional. É a cara do sertão, Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer:
preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Renata Fonseca, gerente de políticas públicas do Sebrae. Ela que já foi, inclusive, a diretora técnica do Sebrae por muitos anos e a gente já se conhece há bastante tempo e sabe da garra e do dinamismo que a Renata tem. E agora, então, fazendo esse mestrado em inovação, saia de baixo, né, Renata? Saia de baixo, porque as ideias chegam. E como chegam, né? Muita inovação. Me diga uma coisa, qual é a tendência natural até do ser humano, quando ele tem aquele espírito criador? É buscar inventos, é buscar ideias, é buscar projetos. Onde é que está a coisa mais aprofundada? Tecnicamente, a gente diz que inovação é aquela novidade ou melhoria que chega ao mercado. Exato. Né? Senão ela não é inovação. Não é inovação, exatamente. Inovação é só aquilo que você consegue produzir e vender. Perfeito. Né? Então, entre a imaginação, a criatividade, o invento e a inovação, um longo caminho. Às vezes tem um longo caminho. Longo caminho. Normalmente é um longo caminho. Pois é, mas veja bem, é aí que eu quero parar um pouquinho. Mas é um caminho que vale a pena. Vale a pena, mas é uma questão da proteção da ideia também. Isso. A ideia é muito desprotegida. Eu vou dar um exemplo. Olha, eu acabei de inventar um copo, mentira, né? Mas eu acabei de inventar um copo que tem uma caneta do lado, que serve, essa caneta vira asa, não sei o quê. Acabei de dizer isso para você. Aí eu botei na televisão, aí o cara chegou lá e disse, pô, eu vou desenvolver essa ideia e vou colocar no mercado, a inovação é dele. Isso. Mas a ideia foi minha. O brasileiro, assim, é um pouco descuidado com Exatamente. isso. A gente, na verdade, não sei nem se descuidado. A gente não tem essa cultura, exatamente. Instalada no país. Esse mestrado, inclusive, foi criado, como eu estava lhe explicando, para que a gente tenha mais pessoas pensando e atuando nesses temas. Então, assim, realmente, como a gente não tem a cultura, a gente vê muitas vezes um professor, às vezes renomado de uma universidade, que descobre realmente a solução para algum problema ou descobre como extrair um remédio de uma planta. E muitas vezes ele divulga primeiro num congresso científico para depois ir procurar uma proteção. E aí já perdeu o principal elemento, que é a novidade, a ineditidade do trabalho. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem o Profinit, que é esse mestrado, ele tem esse papel de tentar mudar ou contribuir para essa mudança de cultura que a gente não tem no país. A gente vê, por exemplo, a China, quando a gente pega o painel de patentes deles, acho que até o ar que eles respiram, eles registram. Eles pedem patente. Mas assim, vamos pedir para depois ver como é que fica. E a gente não. Primeiro vê como é que fica e depois pede o registro. Não, e também faltava antigamente, hoje tem o Sebrae, para orientar as pessoas. Eu vou dar um exemplo comigo. Tá? Houve uma época na minha vida, 40 anos atrás, que eu tinha mania de inventar alguma coisa. Sim. Tá? E eu inventava e patenteava ou não patenteava. Vou dar um exemplo com... Um dia eu inventei um negócio chamado Privapel. O nome está dizendo. É a privada de papel. Era de papel para colocar em cima do assento sanitário, etc. Eu patenteei e bobeei.
Não fez Num a dado questão, momento, eu vejo isso nos aviões. Mas muito depois, nos aviões, quando eu fui ver uma patente para avião feita nos Estados Unidos, tomou conta do mundo e acabou, e a minha foi por água abaixo. Tem um professor nosso, uma professora, na verdade, nossa, que diz assim, se você pensou em algum momento e não registrou, em algum momento alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, é essa falta de hábito do registro, Exatamente. né? O brasileiro... Não, mas eu registrei. É. Não, mas não fez a gestão, não vendeu, não, né? Assim, nesse exatamente. sentido que eu falo. Alguém vai fazer. Ou seja, Porque não foi é uma inovação. necessidade. Porque se é uma necessidade da sociedade, se você não faz, outro vem e faz. faz. Porque é uma necessidade da sociedade. Verdade. Uma coisa interessante também é que a gente precisa valorizar essa criação. Perfeito. Né? As próprias escolas, as próprias universidades e as empresas também, muitas vezes, não valorizam as coisas novas. Exatamente. Então, o inventar, ele faz parte do desenvolvimento. Claro. Né? E ele precisa ser cuidado, Claro. porque é um patrimônio do país, na verdade. certeza, com certeza. E é uma dificuldade relativa. Havia um criador americano, eu não me lembro agora o nome dele, ele dizia o seguinte: ideia nova não existe. O que existe é uma nova conjugação de velhos elementos. Olha, eu concordo em parte. E aí já fica uma dica, a gente percebe como a gente não tem a cultura de registro, a gente também não tem a cultura de pesquisa. Perfeito. Existe uma técnica que chama prospecção tecnológica, Exato. que é você procurar em todos os repertórios de patentes do mundo. Hoje tem sistemas que fazem essa busca e pessoas altamente especializadas para fazer isso, que vai dizer se aquilo que você acha que você está inventando já está registrado. É verdade. Em alguma parte do mundo. Sim. Que é Porque- uma das partes quando você vai Porque pegar uma muitas patente. vezes o inventor ele fica tão orgulhoso do seu invento que ele acha que ele é o único que está pensando Exatamente, nisso. E aí ele investe tempo porque ele quer fazer chegar no mercado, mas quando chega, isso já foi inventado. É verdade. Né? Isso já está registrado, já tem alguém do Verdade, outro lado verdade. do mundo fazendo Exatamente, isso. exatamente. Então, assim, a ideia é legal, mas não pode se apegar demais à ideia. Tem que ver se quer... Né, Seu objetivo. Se quer fazer negócio Muito bem. daquilo, não pode ficar pegado, adorando aquela ideia. Tem que Com certeza. né, ir à frente. Renata, me diga uma coisa, vamos voltar àquele assunto, sobretudo das pequenas compras, Sim. né? Que eu acho assim a gente conversa muito esse assunto com os municípios, com os prefeitos de um modo geral. Você sabe que eu estou no Tribunal de Contas, a gente tem essa política também de conversar muito sobre isso. E que, aquilo é de uma importância fundamental para o município, né? Inclusive para a fixação da família ao município, que ela pode trabalhar, ela pode vender, merenda e por aí vai. O que seria a política de aproximação, política público-privada, que talvez o Sebrae fosse ou o intermediário ou o grande, o grande trabalho do Sebrae? Nesses últimos dois anos, o Sebrae trabalhou 60 municípios, sensibilizando e estimulando as políticas de apoio às pequenas empresas. E um dos eixos, ou das formas de apoiar é sensibilizar e ensinar como comprar da pequena empresa. Muito bem. Então, o Sebrae, não só ele capacita o pregoeiro, o procurador, o secretário, da importância de ter um olhar para a pequena empresa local. Através das salas do empreendedor, que é um equipamento que as prefeituras disponibilizam para os empresários, o AD, que é o agente de desenvolvimento, ele pode, por exemplo, cadastrar todas as papelarias do município. Então, quando alguma secretaria for fazer compra de papel Chamex, ele já tem lá os cadastrados e pode convidá-los para participar, avisá-los que vai ter aquela licitação, né? E eles começam, assim, a aprender. E o Sebrae capacita quem compra da pequena empresa e capacita quem vende para a pequena empresa. Outra coisa que nós temos estimulado muito é que os municípios façam um planejamento das compras e divulguem esse planejamento. Por quê? Para a grande empresa, que tem um departamento jurídico, contábil,
né? Enfim, toda uma estrutura, Claro. ele vê um edital ali, ele se organiza, rapidamente responde. Exatamente. Mas, às vezes, para o empresário da pequena empresa, ele precisa de mais tempo para ler, para entender. Às vezes está com uma certidão negativa, precisa resolver aquilo. Então, se ele sabe que, por exemplo, em julho vai ter uma licitação de móveis escolares e ele tem condição de se organizar daqui para lá, a possibilidade dele ganhar a licitação é maior. E, normalmente, o empresário local, se ele não errar alguma cláusula do edital, ele tem muito mais condição de ter preço melhor. Porque Não ele tenha está dúvida, lá, exatamente. ele está lá. Não tenha dúvida. Agora, por outro lado, Renata, e acho que aí entra também esse trabalho, a questão da lei das licitações hoje, ela também dificulta muito o pequeno empresário. Com a lei... É necessária, mas... Não, mas com a lei geral, a 123, que é a lei geral da micro e pequena empresa... a lei geral da micro e pequena empresa, ela já trouxe alteração em vários artigos da 8666, permitindo vários benefícios para a pequena empresa. Então, quando eu digo que o Sebrae capacita quem compra, é exatamente estimulá-los e orientá-los como usar esses benefícios a favor das pequenas empresas. Então, antigamente a gente falava em benefício em licitação e a preço, né? Mas não é assim. São benefícios que a própria lei traz. Por exemplo, de você poder fazer licitações exclusivas para as pequenas empresas. Você, por exemplo, pequena empresa poder apresentar a certidão mesmo... participa da licitação, ganha com preço e ela tem 5 dias para apresentar a certidão negativa. Muito bem. Então tem várias... São coisas que mudaram. Que vamos dizer assim, não resolve, mas melhora muito a vida da empresa de pequeno porte. Agora, existem coisas como, por exemplo, eu não posso me estender muito mais, mas tem a produção de produtos que ficam perecíveis, né, que tem um tempo para isso, às vezes a licitação atropela. Mas isso dá outro programa, não dá? Se a gente for falar só dessa parte de licitações, de pequenas compras, etc. Com certeza. Não é? Com Agora, certeza. só uma perguntinha final sobre isso. Como pode o Tribunal de Contas e o Sebrae juntos, conveniados, porque o tribunal faz capacitação e qualificação de gestores e faz no lugar, você sabe disso. Eu acho que a primeira é essa própria capacitação, né? E a segunda, eu acho que vale a pena, a gente tem muito pouco dados sobre licitação no Estado. Perfeito. Eu acho que quanto mais a gente conhece, através dos números, dos indicadores, as compras municipais, muito bem, mais a gente pode ajudá-los a se organizar para isso. Então, a gente não consegue muito saber se... Por exemplo, se um pequeno município comprou da pequena empresa, se a pequena empresa era local, se era do município vizinho. E talvez o Tribunal de Contas, pelas prestações de contas, possam ajudar. Com certeza. Renata, olha, ela demorou muito tempo para voltar a esse programa, mas eu tenho certeza de que agora vai ter uma sucessão. Tenho certeza disso. Agora vamos começar a desdobrar, né, Renata? Não, ao contrário, não é isso não. É que a gente precisa realmente ir desdobrando os assuntos que você é tão ciente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas pela minha ausência, mas estou à disposição para repará-la esse ano. Muito obrigado. Você sabe que você mora aqui no coração da gente, tá? Obrigada pela oportunidade, em nome do Sebrae, agradeço a oportunidade. Que é isso. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ó, ele manda em tudo, mandou dizer que quer, encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.